Decreto 8.515, de 3 de setembro deste ano de 2015. Como sabem os senhores e senhoras, na ausência do ministro da Defesa, foi editado um decreto que retirava aos comandantes militares das três forças, deputado Augusto Coutinho, aquilo que lhe era garantido através de lei complementar, que era exatamente a questão da movimentação de pessoal. Eu peço atenção aos senhores e senhoras, porque este assunto está se tornando numa crise de confiança entre o ministro da Defesa, Jacques Wagner, que ora deixa o Ministério da Defesa, e os comandantes militares das três forças do Brasil. Isto porque, em primeiro lugar, este decreto é ilegal. Haja visto que a Lei Complementar 97, no seu artigo 4º, de junho de 1999, determina que a gestão e direção das forças singulares é competência do comandante daquela força, o que é reforçado pela Lei Complementar 136 de junho de 2010, da qual, Major Olímpio, eu fui relator, e que nesse mesmo artigo 4º, Subtenente Gonzaga, permanece a atribuição dos comandantes de força a movimentação de pessoal. Portanto, o primeiro aspecto a destacar é que esse decreto é ilegal, como muito bem o disse o ex-ministro da Defesa e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, senhor presidente, que em artigo no jornal Zero Hora deixou absolutamente claro e transparente a ilegalidade, porque um decreto não pode colidir com um projeto de lei complementar, projeto esse que foi enviado durante o governo Lula em 2010. Mas se o problema fosse esse, restaria evidentemente a revogação do decreto, o que não aconteceu. Houve uma retificação do decreto, subdelegando a movimentação de pessoal do ministro da Defesa para os comandantes militares. Ora, a ilegalidade, presidente Eduardo Cunha, permanece no mesmo nível, na medida em que lei complementar, reitero, não pode ser contrariada por um decreto presidencial. Acresce a isso que o senhor ministro da Defesa comprometeu-se com os comandantes militares em revogar o decreto num prazo de 15 dias, o que não aconteceu até o presente momento. Ora, isso tem levado os comandantes militares a um sentimento de que eles foram, na verdade, iludidos, de que não se tratava de um deslize, de que aquilo não correspondia a um erro e que estaria para ser revogado. Diante desta situação, hoje, em audiência pública, eu reiterei ao senhor ministro da Defesa, até então Jacques Wagner, fiz-lhe um apelo para que ele revogasse esse decreto, porque a continuar permaneceria e se agravaria a relação de desconfiança que hoje existe entre os comandantes militares e o comandante da pasta. É imprescindível que se diga que este ato, no momento em que nós vivemos, desserve não apenas ao governo, mas desserve a todos nós por introduzir na crise que aí está, nessa crise que é política, econômica e social, uma componente que até aqui não tinha se verificado e que nós esperamos venha a ser debelada a tempo, mas que poderá conduzir de passar de uma crise de confiança para uma crise entre Ministério da Defesa e Forças Armadas do Brasil, o que em absoluto
a nenhum de nós interessa. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, urge que, na medida em que o governo, a presidente Dilma, o ministro da Defesa, não se manifestem pela revogação do decreto 8515, essa casa, senhor presidente, eu lhe faço um apelo: vote com máxima brevidade e urgência o cancelamento destes decretos. É fundamental que os senhores líderes se compenetrem que nós precisamos colocar em regime de urgência aqueles projetos de decretos legislativos que suspendem, que revogam a continuidade deste decreto, para que essa crise de confiança ela seja resolvida, ela possa ser mediada pelo Congresso Nacional. Essa nossa responsabilidade é indeclinável e nós temos que assumir esta liderança. Haja visto que, conforme hoje inquiri ao senhor ministro da Defesa, Jacques Wagner, ele nos disse que ficou de analisar, que ficou efetivamente de tomar uma decisão, mas se essa decisão não vier, se ela não ocorrer até o início da próxima semana, creio eu, líder Bruno Araújo, que nós temos os deveres, sobretudo da oposição, de coletar as assinaturas necessárias da liderança para revogar esse decreto. Um decreto da cisânia, o decreto que não poderia ter ocorrido, o decreto que surpreendeu, inclusive, o comandante da Marinha, o decreto ao qual esteve a palavra do ministro, devidamente asseverada, de que teria a sua revogação, o que não aconteceu até aqui. De flagrante ilegalidade, de indevida oportunidade e, sobretudo, de elemento de crise, esse decreto, líder Bruno Araújo, é fundamental que seja revogado para que nós não venhamos amanhã a amargar o recrudescimento dessa crise que a nenhum de nós interessa, e particularmente as Forças Armadas, que têm tido até aqui um comportamento impecável, que têm tido um comportamento exemplar no seu papel profissional, no seu papel constitucional e, evidentemente, deve ser respaldado por esse Congresso Nacional. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado a todos e a todas pela atenção.